Continuando a leitura da Bíblia Católica, segundo livro de Crônicas, capítulo 14. E adormeceu Ábia com seus pais e sepultaram-na na cidade de Davi. Em seu lugar reinou Asa, seu filho, em cujo tempo esteve a terra em paz 10 anos. E fez Asa o que era justo e grato aos olhos do seu Deus, e destruiu os altares de culto estranho, e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. Mandou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais e observasse a lei, todos os preceitos, e tirou todas as cidades de Judá, os altares dos ídolos, e reinou a paz. Fez também reparar as cidades fortes de Judá, porque estava quieto, e não havia guerra alguma em seus dias, dando o Senhor a paz. Disse, pois, a Judá: reparemos as cidades e cinjamo-nas de muros, e fortifiquemo-las com torres e portas e fechaduras, enquanto tudo está quieto de guerras, porque buscamos o Senhor Deus dos nossos pais, e Ele nos deu paz com os povos vizinhos. Repararam, pois, as praças, e não houve coisa que estorvasse o seu preparo. Continuemos. Asa, pois, teve seu exército 300.000 homens de Judá armados de escudos e lanças, e de Benjamim 280.000 homens armados de escudos, de flechas, de todas essas gentes de muito valor. Veio contra ele Zara, etíope, com seu exército composto de 1 milhão de homens, 300 carroças, e chegou até Maresa. Porém, Asa marchou a seu encontro, formou o exército em batalha do vale de Cefata, que está perto de Maresa. Invocou o Senhor Deus. Eu tô olhando a luz, é porque eu mudei ontem a posição da luz. Tá bem melhor agora, vocês vão conseguir assistir, né? Mais iluminado. Ainda vou pôr uma outra aqui, mas depois. Invocou o Senhor Deus e disse: não há diferença alguma para contigo quando tu queres socorrer, ou poucos ou com muitos. Socorre-nos, pois, o Senhor Deus, pois que confiados em ti, no teu nome, viemos contra essa multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça o homem contra ti. Aterrou, portanto, o Senhor aos etíopes, à vista e à Asa de Judá, e os etíopes fugiram, e os foram perseguindo a Asa e o povo que ele estava até a Gerara. Foram derrotados os etíopes sem ficar nenhum, porque foram destroçados pelo Senhor que os feria e pelo exército que pelejava. Levaram, pois, muitos despojos e destruíram todas as cidades nos arredores de Gerara, porque um grande temor se tinha apossado de todos. Saquearam as cidades e levaram grande presa, destruindo também as malhadas das ovelhas, levaram consigo a infinidade de gados e camelos e voltaram para Jerusalém. Azarias, filho de Obed, recebido em si o Espírito de Deus, saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todos vós, o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor foi convosco, porque vós foste com ele. Se vós buscardes, achá-lo-ei, mas se o deixardes, ele vos deixará. Passar-se-ão muitos dias em Israel sem o verdadeiro Deus, seus sacerdotes que os instruam e sem lei. E se eles, na sua angústia, se converterem para o Senhor Deus de Israel e o buscarem, achá-lo-ão. Naquele tempo não haverá paz para que o saia, nem para que o entre, mas de todas as partes haverá terror em todos os habitantes da terra. Porque levantar-se-á uma nação contra outra nação, e uma cidade contra outra cidade, porque o Senhor os derrubará com toda a aflição. Vós, pois, alentai-vos e não se enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. E ouvindo a Asa essas falas e a predição de Azarias, filho de todas as cidades da terra de Judá e de Benjamim, das cidades do monte Efraim, que ele tinha tomado, renovou o altar do Senhor que estava diante do átrio, e congregou todo o povo de Judá e de Benjamim, e com eles os estrangeiros de Evaim, de Manassés, de Simeão, porque tinham fugido para eles muitos israelitas, vendo que o Senhor Deus era com ele. E vindo foram a Jerusalém no terceiro mês, no ano 10º do 5º reinado da Asa, e imolaram ao Senhor naquele dia 700 bois e 7.000 carneiros do esbulho da presa que tinham trazido. E o rei entrou, segundo o costume, para ratificar o concerto e buscar de todo o seu coração, de toda a sua alma, o Senhor de seus pais.
E se algum de se ele não buscar o Senhor Deus de Israel, morra, desde o pequeno até o maior, desde o homem até a mulher. E prestaram juramento ao Senhor em altas vozes. Todos os que estavam em Judá acompanharam com exceções esse juramento, porque juraram de todo o seu coração e buscaram Deus com toda a sua vontade e o acharam. E o Senhor lhes deu descanso com todos os seus vizinhos. Depois Asa também, do poder soberano, a Maaca, sua mãe, porque ele tinha levantado num bosque o ídolo de Príapo, o qual esmigalhou inteiramente, e fazendo-o em pedaços, queimou no vale Cedron. Mas ficaram em Israel os altos, o que não obstante o coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias. Meteu no templo do Senhor o que o seu pai e ele tinham prometido em voto, prata, ouro e vasos de diversos feitios. Não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. No ano 36º do seu reinado, veio Baasa, rei de Israel e Judá, e fortificava Rama com um muro à roda, para que nenhum do reino pudesse seguramente sair ao Senhor. Tirou, pois, Asa o ouro e prata e tesouro da casa do Senhor e dos tesouros do rei, e remeteu a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: há uma aliança entre mim e ti. Meu pai também e o teu conservaram concórdia entre si. Por esta razão te mandei prata e ouro, para que te rota a aliança que tens para Baasa e rei de Israel, e obrigues a retirar-se dos meus estados. Sabido que Ben-Hadad despediu os generais dos seus exércitos contra a cidade de Israel, os quais destruíram Aion e Dan, Albemaim e todas as cidades demoradas de Neftali. Tendo ouvido Baasa, cessou edificar Rama e não prosseguiu na sua obra. Mas o rei pegou toda a gente de Judá e fez tirar de Rama as pedras e madeira que Baasa tinha preparado para edificar com elas, e reparou Gaaba e Masfa. Naquele tempo veio ter o profeta Hanani com Asa, rei de Judá, e lhe disse: por que te confiaste no rei da Síria, não o Senhor teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Acaso não eram os etíopes e os líbios muito mais em número em carroças do que em cavalaria, uma multidão imensa, aos quais, quando tu confiaste no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos? Porque os olhos do Senhor contemplam toda a terra e inspiram força aos que confiam nele com um coração perfeito. Tu, pois, obraste loucamente, e por isso mesmo, desde agora, estão a levantar as guerras contra ti. E Asa, irado com o vidente, mandou que o metessem no cebo, porque tinha irritado muito por esta causa, e nessa ocasião mandou ele matar muito mais do povo. Quando as ações de Asa, desde as primeiras até as últimas, elas estão escritas no livro dos reis de Judá e de Israel. Caiu depois Asa doente no ano 39 do seu reinado, e uma veementíssima dor nos pés, e a sua enfermidade ele recorreu ao Senhor, mas antes pôs a sua confiança na ciência dos médicos, e adormeceu com seu reinado. Sepultaram no seu púlpito, que ele tinha mandado fazer para si na cidade de Davi, puseram-no sobre o leito de aromas dos ungentos meretícios que tinham sido compostos pela parte dos perfumadores, e os queimaram sobre ele com extraordinária pompa. Em seu lugar, reinou seu filho Josafá, prevaleceu contra Israel, estabeleceu o número de soldados por todas as cidades de Judá que estavam cercadas de muros, pôs guarnições na terra de Judá e na cidade de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque ele andou pelos primeiros caminhos do seu pai Davi, e não pôs a sua confiança nos ídolos, mas sim no Deus de seu pai, e porque caminhou nos seus mandamentos, não seguiu os pecados de Israel. E o Senhor firmou o reino na sua mão, e todos os de Judá fizeram seus presentes a Josafá. Ele adquiriu infinitas riquezas e muita glória. Tendo seu coração tomado esforço por amor dos caminhos do Senhor, fez também deixar abaixo de Judá os altos e os bosques. No terceiro ano do seu reinado, enviou dos primeiros senhores a sua corte de Benail e Obedias e Zacarias e a Natanael e Miqueias para ensinarem na cidade de Judá. Com esses, o levita Semeias, Natanaías, Abadias, Azael, Serimanote, Jonatã, Adonias, Tobias e Tabodonias, levitas, e com eles os sacerdotes Elisama e Jorão. E eles instituíram o povo de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, iam por todas as cidades de Judá e doutrinavam o povo. Desse modo, se espalhou o terror do Senhor por todos os reinos da terra, que confinavam com o de Judá, e não se atreviam a tomar armas contra Josafá. Mas até os filisteus traziam a Josafá donativos e tributo de prata.
E os árabes traziam gado 7.700 carneiros e outros tantos bodes. Cresceu Josafá e se engrandeceu até o maior ponto de grandeza. Edificou em Judá fortalezas em forma de torres e cidades muradas. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá. E tinham também gentes de guerra, homens muito valentes em Jerusalém. Este é o número deles pelas casas na família de cada um. Em Judá, os primeiros oficiais do exército, o general Ednas, que tinha às suas ordenas 300.000 homens valentes. Depois desse, Joanã, príncipe, e com ele 280.000. Depois destes, Amazias, filhos de valor. Seguia-se este Eliada, formidável da peleja, com ele 200.000 armados arcos e de escudos. Depois destes, Josabade, e com ele 180.000 soldados de tropas ligeiras. Todos estes tinham um rei à mão, sem falar dos outros que tinham posto nas cidades moradas por todo Judá. Foi Josafá muito rico, muito ilustre, e se enlaçou por afinidade com Acabe. Passados os anos, foi vê-lo a Samaria. Acabe, à sua chegada, mandou matar muitos carneiros e bois para ele, para o povo que ele tinha vindo. E ele se persuadiu que marchasse contra Ramote e Galaade. Acabe, pois o rei de Israel, disse a Josafate, rei de Judá. Vamos ver aqui. Disse a Josafá, rei de... Acabe, pois rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Vem comigo a Ramô de Galaade. Josafá lhe respondeu: Como eu, também tu, como teu povo, assim também meu povo, nós te acompanharemos na guerra. Acabe e Josafá diz ao rei: Peço-te que consultes hoje a vontade do Senhor. O rei de Israel ajuntou 400 profetas e lhes disse: Devemos nós atacar Ramô de Galaade ou deixar estarem quedos? Eles responderam: Vai, e Deus entregará nas mãos do rei. Disse Josafá: Não há aqui nenhum profeta do Senhor para também o consultarmos? O rei de Israel disse a Josafá: Aqui há um homem pelo qual podemos consultar a vontade do Senhor, mas eu o aborreço porque nunca me profetiza coisa boa, e sempre o mal. É Miqueias, filho de Joel. Mas Josafá lhe disse: Ó rei, não fales assim. Mandou o rei de Israel, pois chamaram um dos seus eunucos e disse: Faze-me vir logo a Miqueias, filha de Gelma. Mas o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um em seu trono, vestidos com magnificência real. E estavam assentados no terreiro que está junto à porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Então Sedecias, filho de Canaana, fez para si um dos cornos de ferro e disse: Eis aqui, diz o Senhor, com estes sacudirá tua Síria até a destruíres. E todos os profetas profetizavam do mesmo modo, dizendo: Marcha para Ramô de Galaá, e tu serás o bem-sucedido. O Senhor se entregará nas mãos do rei. O mensageiro, porém, que tinha ido chamar Miqueias, disse a esse: Saberás que todos os profetas profetizavam a uma boca ao rei sucesso. Peço-te, pois, que as tuas palavras não difiram das deles e que profetizes um sucesso favorável. Ao qual respondeu Miqueias: Viva o Senhor, que eu não direi senão o que me disser o vosso Deus. Disser o meu Deus. Vejo, pois, a presença do rei e disse: Miqueias, devemos nós ir contra Ramô de Galaá e sitiar ou deixar estarem quedos? Ele respondeu: Ide, porque todas as coisas vos sairão bem, os inimigos serão entregues nas vossas mãos. E disse o rei: Eu te conjuro uma e outra vez, que não me fales senão o que é verdade em nome do Senhor. Então disse Miqueias: Eu vi a Israel disperso pelos montes como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: Essas gentes não têm chefes, cada um volte em paz para sua casa. E disse o rei de Israel para Josafá: Não te disse que esse homem nunca me profetiza alguma coisa de bem, mas sempre o que é mal? Miqueias prosseguiu: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Eu ouvi o Senhor assentado no seu trono e todo o seu exército do céu assistindo-lhe à direita e à esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ele marche e pereça em Ramô de Galaade? E dizendo um de outro modo, e outro de outro. Chegou-se o espírito maligno, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu enganarei. E o Senhor lhe disse: Como te enganarás tu? Ele respondeu: Eu irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor:
Tu o enganarás e prevalecerás. Vai e faze-o assim. Repara, pois, agora como o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, e o Senhor pronunciou contra ti desgraças. Sedecias, filho de Canaã, chegou e deu uma bofetada em Miqueias, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para te falar a ti? E respondeu a Miqueias: Tu mesmo o verás naquele dia, quando fores entrando de cubículo em cubículo para te esconderes. Mas o rei de Israel ordenou, dizendo: Pegai a Miqueias e levai a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho de Ameleque, e direis: Isto manda o rei: metei esse homem em cárcere, dai-lhe um pouco de pão e um pouco de água, até que eu volte em paz. E respondeu Miqueias: Se tu voltares em paz, não falou o Senhor pela minha boca. E acrescentou: Ouvi isto todos os povos. O rei de Israel, pois que Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramon de Galaá. E o rei de Israel disse para Josafá: Eu mudarei de traje, e assim de combater, mas tu vem com os teus vestidos. E o rei de Israel, mudando de traje, foi para combate. Mas o rei da Síria mandou aos comandantes da sua cavalaria, dizendo: Não pelejes contra o pequeno e nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Assim, logo que os comandantes da cavalaria viram a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram, carregando sobre ele. Mas esse príncipe gritou ao Senhor, o que socorreu e os apartou dele. Porque como os comandantes da cavalaria viram que este não era o rei de Israel, deixaram-no. Mas aconteceu que um homem do povo atirou à toa uma flecha e feriu com ela o rei de Israel entre o pescoço e as costas. Mas ele disse ao seu cocheiro: Volta de rédea e tira-me do combate, porque eu estou ferido. E acabou-se a peleja naquele dia. O rei de Israel ficou com seu coxo até tarde, fazendo encara aos Círios, e morreu ao pôr do sol. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém, ao qual saiu ao encontro do vidente Jeú, filho de Hanani, e lhe disse: Tu dás o socorro a um ímpio e faces língua com o que aborrecem o Senhor. Se tu tu te fizeste digno da ira do Senhor, mas em ti acharam certas boas obras, porque tu examinaste da terra de Judá os bosques e dispuseste o teu coração a buscar o Senhor de teus pais. Habitou Josafá em Jerusalém, e saiu outra vez a visitar o povo desde Bersabé até o monte Efraim, e os reduziu ao culto do Senhor de seus pais. Estabeleceu também juízes na terra, e todas as cidades fortes de Judá, e cada um dos seus lugares. E ordenando aos juízes, disse: Vede o que fazeis, porque não exerceis a justiça de um homem, mas assim a do Senhor. Tudo que vós julgardes recairá sobre nós. O temor do Senhor que seja convosco, e fazei todas as coisas com diligência, porque o Senhor nosso Deus não há iniquidade, nem acepção, nem pessoas, nem cobiça de dádivas. Estabeleceu também Josafá em Jerusalém levitas e sacerdotes e príncipes das famílias de Israel para fazerem justiça aos seus habitantes nos negócios pertencentes ao Senhor. E lhes ordenou, dizendo: Assim, obrarei no temor do Senhor com fidelidade, com o coração perfeito. Em toda a causa que vos vier de vossos irmãos que habitam nas cidades entre as famílias e famílias, todas as vezes que a questão for falar sobre a lei, sobre os mandamentos, sobre as cerimônias, sobre os preceitos, instruí-os para que não pequem contra o Senhor, e que a sua ira não caia sobre vós e os vossos irmãos. Se vós, pois assim obrardes, não pecareis. O sacerdote Amarias, o vosso pontífice, presidirá nas coisas que tocam a Deus. Zabadias, filho de Ismael, que é o chefe da casa de Judá, presidirá nos negócios que tocam ao serviço do rei. Tendes convosco por mestres os levitas, confortai-vos e sedes inteligentes, o Senhor será convosco, aumentando os bens. Depois disso, se juntaram os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os dos Amonitas contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram os mensageiros e avisaram a Josafá, dizendo: Eis vem aí contra ti uma grande multidão daqueles lugares que estão à banda além do mar e da Síria, e estão acampados em Assontamar, que é Egandi. Josafá, passado de medo, se aplicou inteiramente a rogar ao Senhor e fez publicar um jejum em todo Judá. E Judá se juntou para lhe implorar ao Senhor. Todos saíram das suas cidades para lhe fazerem rogativas. Pondo-se em pé, Josafá, no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, disse: Senhor, Deus de nossos pais, tu és o Deus do céu que domina sobre todos os reinos das nações. Na tua mão está a fortaleza e o poder, e ninguém pode resistir. Acaso tu, ó nosso Deus, não deste cabo de todos os habitantes dessa terra na presença do teu povo de Israel, e a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e fizeram um santuário ao teu nome, dizendo: Se vierem sobre nós os males, a espada do juiz, a peste e a fome, nós vos apresentaremos diante de ti nessa casa onde teu nome foi invocado. Nós clamaremos para ti as nossas aflições, e tu nos ouvirás e nos salvarás.
Agora, pois vê que os filhos de Amon e Moabe e montanheses de Seir, pelas terras dos quais não permitisse a Israel que passasse quando eles saíram do Egito, mas se desviaram deles e não mataram. Eles o fazem pelo contrário, pretendem lançar-nos fora da posse, e tu que nos deste. Deus nosso, tão logo julgarás este, e nós certamente não há tantas forças como possamos resistir a essa multidão que vem sobre nós. Mas como não sabemos o que devemos fazer, por isso não nos fica outro recurso mais do que voltar para ti os nossos olhos. Todo Judá estava em pé diante do Senhor com as suas crianças, mulheres e filhos. Achava-se ali também a Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Banais, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita da família de Asaf, sobre o qual cresceu o Espírito do Senhor no meio da turba, e disse: Ouvi, todos vós, povo de Judá, e vós os que habiteis em Jerusalém, também tu, rei Josafá, eis aqui vós que diz o Senhor, não vos assusteis e nem tenhais medo da multidão, porque não é de vossa peleja, mas sim da de Deus. Amanhã irei vós contra eles, porque eles hão de subir pela encosta do monte chamado Cis, e vos acharei na extremidade da torrente, que lhe olha de fronte o deserto de Jeruel. Não sereis vós que combatereis, mas somente tende confiança, e vereis o socorro do Senhor sobre vós, ó Judá e ó Jerusalém. Não vos assusteis e nem tenhais medo. Vós marchareis amanhã contra eles, e o Senhor será convosco. Então Josafá e o povo de Judá e todos os moradores de Jerusalém se prostraram por terra diante do Senhor e o adoraram. Os levitas da família de Caate e da de Coré cantaram os louvores do Senhor Deus de Israel em alta voz até o céu. Levantando-se pela manhã, marcharam pelo deserto de Tecoa, tanto que se puseram em caminho, estando em pé, e Josafá no meio deles disse: Ouvi-me, homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, ponde a vossa confiança no Senhor vosso Deus, e nada tereis a temer. Crede os seus profetas, e tudo vos sairá bem. Ele deu-lhe conselhos ao povo, estabeleceu os cantores do Senhor para o louvarem por suas turmas e para marcharem adiante do exército e dizerem a uma voz: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. Tendo eles começado a cantar louvores, o Senhor revirou os lados dos inimigos contra si mesmos. Aí seus desígnios dos filhos de Amon, de Moabe, de montanheses de Seir, os quais saíram a pelejar contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon, de Moabe, se puseram a combater com os moradores do monte Seir, com o fim de marchar e acabar, tendo assim executado, voltado as armas contra si mesmos, uns e outros, se deram cabos às cutiladas. Tendo, pois, chegado o exército de Judá ao alto, que olha para o exército, viu de Judá ao alto, que olha para o deserto, viu de longe toda aquela dilatada campina que estava juncada de corpos mortos e que não vinha ficado só que pudesse escapar à morte. Veio Josafá e toda a sua gente para com ele tirar os despojos dos mortos, e acharam entre eles os cadáveres de toda a casta de mobília, vestidos e vasos preciosíssimos que eles tomaram, de modo que não puderam levar tudo, e nem tirar em 3 dias os despojos de grande que foi a presa. Ao 4º dia, eles se juntaram no Vale da Bênção, porque ali tinham eles louvado ao Senhor, e chamaram este lugar o Vale da Bênção até o presente dia. Depois, todo Judá e os habitantes de Jerusalém, Josafá à frente deles, se voltaram para Jerusalém com grande alegria, porque o Senhor tinha feito triunfar de seus inimigos. Entraram em Jerusalém, no templo do Senhor, ao som de saltérios, cítaras e trombetas. O Senhor Deus e o terror do Senhor caiu de repente sobre todos os reinos da terra, depois que ouviram que o Senhor tinha pelejado contra os inimigos de Israel. O reino de Josafá ficou quieto e Deus lhe deu paz pelo contorno. Reinou Josafá sobre Judá 35 anos, quando começou a reinar. E reinou 25 anos em Jerusalém, e sua mãe chama-se Azuba, filha de Selai. Ele andou nos caminhos de seu pai Asa, não se afastou deles, fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor. Não destruiu, contudo, os altos, e o povo não tinha ainda convertido seu coração para o Senhor Deus de seus pais. O resto, porém, das ações de Josafá, assim, das primeiras como as últimas, não estão escritas na história de seu filho Hanani, que as inseriu dos livros dos reis de Israel. Depois disso, travou Josafá, rei de Judá, amizade com Ocosias, rei de Israel, cujas obras foram impíssimas, e conveio que eles equipassem navios que fossem a Tarsis. Construíram uma armada em Azion-Jangaber. Porém, Eliezer, filho de Dodá, Maresa, profetizou a Josafá, dizendo: Pois que tu fizesse aliança com Ocosias, e destruiu o Senhor as tuas obras, e despedaçaram as tuas naus, e não puderam ir a Tarsis. E adormeceu Josafá com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Em seu lugar, reinou seu filho Jorão, o qual teve por irmãos os filhos de Josafá, Azarias e Jael, Zacarias, Azarias, Miguel e as Fatias. Todos estes, filhos de Josafá.
Seu pai lhes deu muitos dons, em prata, ouro e pensões, e cidades muito fortes em Judá, mas entregou o reino a Jorão por ser o primogênito. Tomou Jorão a posse do reino de seu pai. Depois que se viu bem seguro, mandou matar à espada todos os seus irmãos e alguns grandes de Israel. Tinha Jorão 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém, andando dos caminhos dos reis de Israel, como tinha feito a casa de Acabe, porque a sua mulher era filha de Acabe, e ele fez o mal na presença do Senhor. O Senhor, porém, não quis perder a casa de Davi em atenção ao pacto que havia feito com ele, porque tinha prometido que lhe daria uma lâmpada a ele e os seus filhos para sempre. Naquele tempo, rebelou Edom para não ser mais sujeito a Judá e constituiu para si rei. Jorão, tendo-se passado aquela província com os seus generais e com toda a sua cavalaria que tinha consigo, se levantou de noite e desbradou a Edom e todos os comandantes da sua cavalaria que o tinham cercado. Todavia, Edom se manteve rebelde até o dia de hoje, para não estar debaixo do poder de Judá. Ao mesmo tempo, se rebelou também Lóbna para não estar debaixo da sua obediência, porque tinha abandonado o Senhor Deus de seus pais. Além disso, fabricou aos altos da cidade de Judá, induziu os habitantes de Jerusalém para idolatrarem e fez que Judá fosse prevaricador. Foi-lhe trazida uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Eis aqui o que diz o Senhor Deus de Davi teu pai. Seguiste o caminho dos reis de Israel e fizeste cair na idolatria Judá, os habitantes de Jerusalém, imitando a idolatria na casa de Acabe, demais que mataste seus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Mas sabes também que o Senhor te ferirá com grande flagelo, e a teu povo, aos seus filhos, às suas mulheres, e a tudo que te pertence. Tu serás ferido entre o teu ventre com uma doença maligníssima, até que saiam pouco a pouco as suas entranhas em cada dia. Suscitou o Senhor contra Jorão os espíritos dos filisteus, dos árabes que confinam com os etíopes. Entraram na terra de Judá e assolaram e saquearam tudo que acharam no palácio do rei. E além disso, seus filhos e mulheres, de sorte em que ele não ficou algum, senão Joacás, que era o mais moço em idade. E em cima de tudo isso, feriu o Senhor com uma doença incurável nas entranhas, sucedendo-se que uns dias a outros, volvendo-se o espaço e os tempos, completou o período de 2 anos, defiando assim com longa podridão, de modo que até lançava fora suas entranhas, acabou seu mal com a vida. Morreu uma terribilíssima enfermidade, e o povo não lhe fez as exéquias, segundo o costume lhe queimaram em perfumes, assim como tinham feito aos seus maiores. Tinha Jorão 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E não andou com retidão. Sepultaram-o na cidade do Davi, mas não no sepulcro dos reis. Ocosias. Os habitantes de Jerusalém constituíram um rei em lugar dele, Ocosias, a seu filho mais moço, porque os salteadores árabes que haviam feito uma irrupção no campo tinham morto todos os seus irmãos mais velhos e tinham havido antes deles. Reinou Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá. Tinha Ocosias 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atalha, filha de Anri, mas se seguiu também os caminhos da casa de Acabe. Porque os 10 lhe serviram de conselheiros depois da morte de seu pai para sua ruína. Andou segundo os seus conselhos, e foi a Ramô de Galaade com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e trazer a guerra contra Hazael, rei da Síria. Os sírios feriram a Jorão. Ele voltou para se curar em Jezreel, porque tinha recebido muitas feridas na batalha. Ocosias, o filho de Jorão, rei de Judá, foi visitar a Jorão, filho de Acabe, que estava doente em Jezreel, porque foi a vontade de Deus contra Ocosias, pois o filho de Jorão, rei de Judá, foi visitar a Jorão de Acabe, que estava doente, porque foi vontade de Deus contra Ocosias, que este fosse visitar a Jorão, e que logo que chegasse, saísse contra ele seu filho Jeú de Namsi, a quem o Senhor tinha ungido para extinguir a casa de Acabe. Quando, pois, Jeú ia para arruinar a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos e os irmãos de Ocosias que o serviam e os matou. Buscando também o mesmo Ocosias que tinha escondido em Samaria, o fez prender. Trazido que foi à sua presença, matou e o sepultaram, porque era filho de Josafá, que tinha buscado o Senhor de todo o seu coração. E não ficava jamais esperança alguma de que pudesse reinar algum da linhagem de Ocosias, porque Atalha, sua mãe, vendo que era morto seu filho, levantou-se e fez matar a toda a real estirpe da casa de Jorão. Porém, Josabé, filho do rei, pegou em Joás, filho de Ocosias, e furtou do meio dos filhos do rei a tempo os que iam matando, e escondeu ele com a sua alma na câmara dos leitos. E Josabé, que tinha assim escondido,
que o tinha assim escondido, ela filha do rei Jorão, mulher da pontífice de Jojaba, irmã de Ocosias, e por isso Atalha não o matou. Esteve Joás escondido com os sacerdotes na casa do Senhor durante 6 anos, em que reinou Atalha sobre a terra. No sétimo ano, cheio Jojaba de intrepidez, tomou consigo os centuriões, a saber, Azarias, filho de Jerônimo, Ismael, filho de Joanão, e Azarias, filho de Obed, Maacias, filho de Adai, Elisari, filho de Zecri, e concertou-se com eles. Os quais, tendo decorrido por Judá, congregaram os levitas de todas as cidades, os chefes das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda a multidão, pois, fez na casa de Deus um ajuste com o rei. Jojabas lhes disse: Eis aqui o filho do rei, que deve reinar, segundo o que o Senhor disse a favor dos descendentes de Davi. Eis aqui logo o que vós deveis fazer. A terça parte de vós, sacerdotes e levitas e porteiros, que entrais em semana no templo, estarás nas portas, e outra terça parte porá junto ao palácio do rei. Outra terça à porta, que chamam fundamento. E todo o resto do povo estará nos átrios da casa do Senhor. Nenhum outro que entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que estão em serviço. Estes somente entrem porque estão santificados. Todo o resto do povo esteja guardando na porta da casa. Mas os levitas rodearão o rei, tendo cada um as suas armas. E se algum outro entrar no templo, seja morto. Acompanhem o rei quando entrar e quando ele sair. Os levitas e todo Judá executaram tudo que o pontífice Jojabas lhe havia ordenado. Tomou cada um aos que tinham suas ordenas e entravam por turno de semana com os que tinham já cumprido e deviam sair. O pontífice Jojaba não tinha permitido que se retirassem às suas turmas e costumavam suceder umas às outras todas as semanas. O sumo sacerdote Jojaba deu aos centuriões as lanças e os escudos e os broquéis do rei Davi, os quais tinha consagrado na casa do Senhor. Dispôs de todo o povo armado de espadas na mão, desde o lado direito do templo até o lado esquerdo, diante do altar e ao redor do rei. E trouxeram o filho do rei, e puseram a coroa na cabeça e o testemunho, e lhe deram o rei, para que tivesse na sua mão. E o declararam rei, e o pontífice Jojaba, assistindo seus filhos, o ungiu, e o aclamaram, e disseram: Viva o rei! O que tendo Atalha ouvido, isto é, a voz dos que o corriam e abençoavam o rei, se apresentou ao povo no templo do Senhor. E como ela viu o rei posto em pé sobre um estrado à entrada, e os príncipes e as tropas ao redor dele, todo o povo da terra muito alegre, tocando trombetas, cantando ao som de toda a casta de instrumento, e as vozes dos que o aclamavam, rasgou seus vestidos e disse: Traição, traição. E então o pontífice Jojaba, chegando aos centuriões e aos chefes, lhes disse: Tirai para fora do recinto do templo, e lá fora matai-a. Mandou o sumo sacerdote que não fosse morta na casa do Senhor. E agarraram-na pelo pescoço, e quando ela tinha entrado à porta dos cavalos da casa do rei, ali a mataram. E fez a Jojaba aliança entre si e o povo e todo o rei, para que serem o povo do Senhor. Assim que todo o povo entrou no templo de Baal e o destruíram, quebraram seus altares e simulacros, mataram também a Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares, e estabeleceu a Jojaba, oficiais do guarda do templo do Senhor, subordinados aos sacerdotes e aos levitas, segundo a distribuição dos que tinham feito Davi na casa do Senhor, para oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com cânticos, segundo a determinação de Davi. Porém, porteiros à porta da casa do Senhor, para não entrar nela imundo algum, por qualquer causa que fosse. E tomou os centuriões e os homens de maior valor e os primeiros do povo e toda a gente do país, e fizeram descer ao rei à casa do Senhor, e fizeram entrar por meio da porta superior para o palácio do rei, e puseram-no sobre todo Israel. O povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, e Atalha foi morta à espada. Joás era de 7 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos sobre Jerusalém. Sua mãe se chamava Sábia de Berzabé. Fez o que era bom aos olhos do Senhor todo o tempo que viveu no pontífice de Jojaba. Jojaba se fez casar com 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. Depois disso, projetou Joás ou reparar a casa do Senhor, e o fez ajuntar os sacerdotes e os levitas, e lhes disse: Saí por todas as cidades e cobrai de todo Israel dinheiro para a reparação do templo do vosso Deus todos os anos, e fazei isso com diligência. Mas os levitas houveram-se com negligência. Mandou o rei chamar o pontífice Jojaba e lhe disse: Por que não tivesse tu cuidado de obrigar os levitas a trazerem de Judá e Jerusalém o dinheiro que foi determinado por Moisés, o servo do Senhor, com que atribuísse todo o povo de Israel para o tabernáculo do testemunho? Porque a impíssima Atalha e seus filhos tinham destruído a casa de Deus com tudo que tinha sido consagrado no templo, e ornaram o templo de Baal.
Mandou, pois, o rei que fizesse um cofre, e puseram-no junto à porta da casa do Senhor, da parte de fora. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que cada um viesse trazer o Senhor a contribuição que Moisés, servo de Deus, tinha disposto sobre todo Israel no deserto. E alegraram-se todos os príncipes e todo o povo, e correndo lançaram-se no cofre do Senhor o dinheiro, e tanto lançaram que ficou cheio. E quando era tempo de levar este cofre à presença do rei, por mãos dos levitas, porque eles viam que havia muito dinheiro, entravam no escrivão do rei com aquele que o sumo pontífice tinha designado e despejavam o dinheiro que havia no cofre. Depois tornavam a levar o cofre para o seu lugar, e assim faziam todos os dias. E com isso se recolheu uma imensa quantia. Nossa, isso é muito antigo, hein? Essa parada é antiga pra caralho, hein? A galera pegar dinheiro dos outros. Ao qual o rei Jojaba deram aos inspetores obras da casa do Senhor, e eles pagavam com ele os canteiros e aos artífices de cada uma das obras para reparar a casa, e aos oficiais que trabalhavam em ferro e em bronze para segurar o que ameaçava em ruína. Estes obreiros trabalhavam com muita indústria, e por suas mãos cerraram as fendas das paredes e restituíram à casa do Senhor o seu antigo estado, e fizeram com que ele ficasse firme. Depois que tiveram feitas todas as obras, levaram ao rei Jojaba o remanescente do dinheiro, e deles fizeram os vasos para ministérios do templo. Ah, tá. E para os holocaustos e copos e outros vasos de prata. E ofereciam continuamente os holocaustos na casa do Senhor durante toda a vida de Jojaba. Mas Jojaba envelheceu cheio de dias, morreu, tendo idade de 130 anos. Sepultaram-nos com os reis da cidade de Davi, por ele ter feito a Israel e a sua casa. Idolatria e castigo. Depois que Jojaba morreu, entraram os príncipes de Judá e prestaram ao rei grandes obséquios, ao qual, traído das suas lisonjas, coveio com eles. E o abandonaram no templo do Senhor Deus de seus pais, e serviram aos bosques, às estátuas, e esse pecado chamou pela ira do Senhor contra Judá e contra Jerusalém. Eles lhe enviavam profetas que o fizessem tornar o Senhor, que fizessem tornar para o Senhor, os quais os mais que prostassem, eles não queriam se dar ouvidos. Espírito de Deus, pois se encheu o sumo sacerdote Zacarias, filho de Jojaba, e ele se apresentou diante do povo e lhe disse: Eis aqui o que diz o Senhor Deus. Por que violais vós o preceitos do Senhor, o que vos não será de proveito? E por que abandonastes vós o Senhor para ele vos abandonar? Eles congregando-se contra eles, pedrejaram no átrio da casa do Senhor, conforme a ordem do rei. E o rei Joás não se lembrou da misericórdia que Jojaba, pai de Zacarias, tinha usado com ele, mas matou-lhe seu filho, o qual, quando expirava, disse: O Senhor o veja e peça contas. E no cabo de um ano veio o exército da Síria contra Joás, e veio a Judá e Jerusalém, e matou todos o exército da Síria contra Joás. E veio Judá e Jerusalém, e matou a todos os príncipes do povo, e remeteu ao rei Damasco toda a presa. É certo que, tendo vindo os sírios, em um número muito pequeno, o Senhor lhes entregou nas suas mãos uma multidão infinita, porque eles tinham deixado o Senhor Deus de seus pais. E ao mesmo Joás trataram ignominiosamente. Retirando-se, deixaram em grandes dores. Os servos se levantaram contra ele para vingarem o sangue do filho, o pontífice de Jojaba, e o assassinaram no seu leito e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, mas não no jazigo dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Semate, Amonita, e Josabade, filho de Semarite, Moabita. Seus filhos e a soma de dinheiro que se juntou em seu templo e o estabelecimento da casa de Deus acharam-se escritos em maior diligência no livro dos reis. Reinou em seu lugar o seu filho Amazias. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadã de Jerusalém. Fez o bem na presença do Senhor, mas não com o coração perfeito. E como tivesse o seu império seguro, mandou matar os servos que tinham assassinado o rei seu pai, mas não mandou matar os filhos deles, como está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor pôs esse preceito, dizendo: Não serão mortos os pais pelos filhos, nem os filhos pelos seus pais, mas cada um morrerá pelo seu delito. Amazias congregou por todo o Judá, e distribuiu famílias pelos tribunos e centuriões em todo o Judá e Benjamim. Alistou desde 20 anos para cima, e achou 300.000 mancebos que podiam ir à guerra e levar a lança e escudo.
Começou a matança de novo, nunca parou, né? Tomou também a soldo 100.000 homens robustos do reino de Israel por 100 talentos de prata. Mas veio com ele um homem de Deus e lhe disse: O rei não marcha o exército de Israel contigo, porque o Senhor não é com Israel e nem com todos os filhos de Efraim. Se tu imaginas que o sucesso da guerra depende da força do exército, Deus fará que tu sejas vencido pelos inimigos, porque só Deus pode socorrer e pôr em fugida. E disse Amazias ao homem de Deus: Que será logo feito com 100 talentos que eu dei aos soldados do rei de Israel? E o homem de Deus lhe respondeu: Assaz, Deus tem de onde te dar muito mais do que isso. Assim Amazias separou o exército que lhe vinha vindo de Efraim para que voltasse para sua terra. E eles, em extremo irritados contra Judá, voltaram para o seu país. Amazias, cheio de confiança, fez marchar o seu povo e foi até o vale de Salinas. Derrotou 10.000 dos filhos de Seir. E os filhos de Judá fizeram prisioneiro a outros 10.000 homens, e tendo-os levado ao escarpado do rochedo, os precipitaram do alto e baixo, e todos arrebentaram. Porém, aquele exército que Amazias tinha recambiado para não vir à guerra com ele, espalhou-se pela cidade de Judá, desde Samaria até Beteron, e depois de ter morto 3.000 homens, fez uma grande presa. Amazias, depois da matança dos idumeus, e depois de ter trazido de deuses dos filhos de Seir 10 deles próprios deuses, e os adorava e lhes oferecia incenso. Portanto, irritado, o Senhor contra Amazias lhe enviou um profeta que lhe disse: Por que adorastes deuses que não livraram seu povo das tuas mãos? E dizendo-lhe isso, o profeta lhe respondeu: Acaso tu és o conselheiro do rei? Cala-te, não te custe o contrário à vida. Retirando-se o profeta, disse: Eu sei que Deus tem decretado a tua morte por teres feito este mal, e sobre isso não destes ouvido ao meu conselho. Amazias, pois, o rei de Judá, tomando uma péssima resolução, mandou dizer a Joás, filho de Joacas, filho de Jeú e rei de Israel: Vem, vejamo-nos um ao outro. Mas este lhe tornou a mandar os mensageiros, dizendo: O cado que está no Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dá a tua filha por mulher ao meu filho. Eis senão que as bestas que estavam no bosque do Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu disseste: Eu desbaratarei a Edom, e por isso teu coração se ensoberbeceu, e deixaste estar em tua casa, porque buscar a desgraça contra ti, precederes tu e Judá contigo? Pereceres, não precederes, perdão. Não o quis Amazias ouvir, porque era vontade do Senhor entregá-los nas mãos dos inimigos, por causa dos deuses de Edom. Saiu, pois, Joás, rei de Israel, em marcha, e puseram seu exército à vista de um de outro. Amazias, o rei de Judá, estava acampado em Bet-Samés de Judá. Judá caiu diante de Israel e fugiu para suas tendas. Enfim, Joás, rei de Israel, apanhou Amazias, o rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-Samés, e o levou a Jerusalém. O derrubou o muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo de 400 côvados. E trouxe para Samaria todo o ouro, prata, vasos que achou na casa de Deus e na de Obededom, nos tesouros da casa real, e assim mesmo os filhos que estavam em reféns. E Amazias, filho do rei Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacas, rei de Israel. O resto das ações de Amazias, tanto nas primeiras quanto as últimas, estão nos livros dos reis de Judá e de Israel. Depois que esse príncipe abandonou o Senhor, armaram uma conjuração contra ele em Jerusalém. Tendo fugido para Laques, os conjurados mandaram homens, e estes o mataram aí. Trazendo-o sobre uns cavalos, o enterraram com os seus maiores na cidade de Davi. Todo o povo de Judá constituiu rei a seu filho Osias em idade de 16 anos, em lugar de Amazias seu pai, e reedificou Ailat, restituiu o domínio de Judá depois que o rei adormeceu com seus pais. Tinha Osias 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequélia, de Jerusalém, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que tinha feito Amazias seu pai. Buscou o Senhor enquanto viveu Zacarias, homem inteligente e profeta de Deus, e com ele buscava o Senhor dirigiu em tudo. Enfim, ele se pôs em campanha e fez guerra aos filisteus, e destruiu os muros de Gete, os muros de Jabna, os muros de Azoto. Edificou também praças fortes em Azoto e nas terras dos filisteus. E Deus ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbaal, e contra os amonitas. E os amonitas pagavam tributos a Osias. A sua reputação se difundiu até o Egito por causa das suas frequentes vitórias. E levantou Osias torres em Jerusalém sobre a porta do ângulo e sobre a porta do vale, outras mais no mesmo lanço do muro, e fortificou-as. Edificou também torres no deserto, mandou abrir muitas cisternas, porque tinha muito gado, e assim nos campos como no vasto ermo. Tinha também vinhas e vinhateiros nos montes e no Carmelo, porque era homem afeiçoado à agricultura. O exército dos seus guerreiros que saíam à campanha estavam debaixo do mando de Jeiel, secretário de Maasias, doutor da lei, e debaixo do mando de Ananias, que era um dos generais do rei.
Todo o número dos príncipes, das famílias, dos homens de valor montava os 2.600. Estava debaixo das suas ordens os exércitos que eram 300.500 soldados, os quais eram gente guerreira, pelejavam pelo rei contra os inimigos. Às vezes eu faço umas caras, dou umas assim, é porque eu não quero expressar só a leitura, né? Mas é pra vocês entenderem, não é porque eu estou achando... É, é porque me vem uns insights aqui sobre... É um estudo, né? Constante. Vamos voltar. E todo o número dos príncipes, das famílias, dos homens de valor montavam 2.600. Estavam debaixo das suas ordens o exército que era de 307.500 soldados, os quais eram gente guerreira, pelejavam pelo rei contra os inimigos. E Osias proveu, isso é, a todo o exército de escudos, de lanças, de capacetes, de couraças, de arcos e de fundas para tirar pedras. Mandou fazer em Jerusalém toda a casta de máquinas, as quais mandou pôr nas torres e nos cantos da muralha para se arrojarem flechas grossas e pedras. A fama do seu nome voou até muito longe, porque o Senhor o auxiliava e o fortalecia. Mas tendo chegado a tanto poder, o seu coração se elevou de soberba para a ruína sua, e desprezou o Senhor seu Deus, tendo entrado no templo do Senhor, e quis oferecer incenso sobre o altar dos perfumes. Entrou logo após ele o pontífice Azarias, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e se opuseram ao rei, dizendo: A ti, Osias, não é que pertence queimar o incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes, isto é, aos filhos de Arão, que foram consagrados para este ministério. Sai do santuário, não queiras fazer esse desprezo, porque essa ação não será reputada em glória do Senhor Deus. E Osias, irado, tendo na mão o turíbulo para oferecer incenso, ameaçou os sacerdotes, e no mesmo ponto lhe nasceu lepra na testa, em presença dos sacerdotes no templo do Senhor, junto ao altar dos perfumes. E como Pontífice Azarias e todos os outros sacerdotes pusessem nele os olhos, vieram a lepra na sua testa sem mais assistência e lançaram fora. Esse mesmo passado de medo deu pressa a sair, porque logo sentiu a praga com que o Senhor o tinha ferido. O rei Osias foi leproso até o dia de sua morte e morou numa casa separada, cheio de lepra, por amor da qual tinha sido lançado fora da casa do Senhor. Joatão, seu filho, governava a casa do rei e fazia justiça ao povo da terra. O resto das ações de Osias, e assim das primeiras como as últimas, foi escrita pelo profeta Isaías, filho de Amós. Osias adormeceu com seus pais, foi enterrado no campo do sepulcro dos reis, porque era leproso. E em seu lugar reinou seu filho Joatão. Joatão era de 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Sadoc, e ele fez o que era reto diante do Senhor, conforme tudo o que havia feito Osias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo prosseguiria a delinquir. Ele edificou a porta grande da casa do Senhor e mandou fazer muitas obras sobre o muro de Ofel. Mandou também fundar cidades nos montes de Judá, castelos e torres nos bosques. O mesmo fez guerra ao rei dos Amonitas e os venceu. Por esse tempo lhe deram filhos de Amon 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo, outros tantos de cevada. Lhe deram filhos de Amon no segundo e no terceiro ano. Joatão fez o pujante, porque tinha dirigido seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Mas o resto das ações de Joatão e todas as suas guerras e empresas estão escritas nos livros dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos quando entrou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Adormeceu Joatão com seus pais e enterraram-no na cidade de Davi. Em lugar dele reinou Acás, que era filho dele. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 em Jerusalém. Ele não fez o que era reto na presença do Senhor como Davi seu pai, mas andou pelos caminhos dos reis de Israel e mandou até fundir estátuas a Baal. Ele foi o que ofereceu incenso no vale de Bet-Enon. Ui. Deixa eu anotar isso aqui. Deixa eu anotar isso aqui. Atalha. Miqueias. Qual que é esse aqui que eu vi agora que eu quero ver? Não, não é Joatão, não. É Atalha Miqueias. É sobre um... Baal. Vamos lá. Perdão.
Ele foi o que ofereceu incenso no vale de Bet-Enon e o que fez passar seus filhos pelo fogo, segundo o rito das ações que o Senhor destruiu na chegada dos filhos de Israel. Sacrificava, queimava perfume nos altos e nos outreiros, debaixo de todas as árvores frondosas. O Senhor Deus entregou... O Senhor Deus o entregou nas mãos do rei... Me deu um inset aqui. Que o desbaratou e o que levou para Damasco uma grande presa do seu domínio. Entregou também nas mãos dos reis de Israel e foi ferido com uma grande calamidade. Porque Fasseia, filho de Romela, matou 120.000 homens de Judá num só dia, todos homens guerreiros, porque eles tinham abandonado o Senhor Deus de seus pais. No mesmo tempo, Zecri, homem poderoso de Efraim, matou Macias, filho do rei, e Ersrica, mordomo-mor da sua casa. Eucanão, segundo debaixo do rei. E os filhos de Israel ficaram cativos 200.000 de seus irmãos, mulheres, meninos, meninas, um grande esbulho, e os levaram para Samaria. Achava-se lá então um profeta do Senhor por nome Oded, o qual, saindo ao encontro do exército, vinha para Samaria, que lhe disse: Vós sedes o Senhor Deus dos vossos pais irado contra o Judá. Vos entregou às mãos e vos matastes desumanissimamente, de sorte que a vossa crueldade chegou até o céu. Além disto, quereis ainda ajudar os filhos de Judá, Jerusalém para ser escravos e escravas, e vós que deveis fazer? Porque nisso pecastes vós contra o Senhor Deus. Mas ouviu o conselho e reconduziu os cativos que trouxeste entre os vossos irmãos por um grande furor do Senhor, até a descarregar sobre vós. Assim alguns dos príncipes dos filhos de Efraim, a saber Azarias, filho de Joanã, Barquias, filho de Mossolamote, Ezequias, filho de Selom, Amassa, filho de Adalha, puseram diante dos que voltavam de batalha, e lhes disseram: Não introduzais aqui os cativos, não suceda que pequemos contra o Senhor. Porque quereis vós ajuntar os vossos pecados, aos quais, tendo teus cometido, acumulá-los aos antigos delitos? Porque é um grande pecado, e a ira do furor do Senhor está a descarregar sobre Israel. E aqueles homens guerreiros deixaram à presa tudo o que tinham tomado diante dos príncipes e de toda a multidão. E os sujeitos que falamos acima pararam, pegando nos cativos, e em todos os que estavam nus, vestiram nos despojos. Depois de os vestirem, calçarem, de os refazerem comer e de beber, e os ungirem por aliviarem do cansaço e cuidarem deles. A todos que não podiam andar e eram fracos de corpo, puseram em bestas e levaram a Jericó das cidades das palmeiras a seus irmãos, e eles voltaram para Samaria. Neste tempo, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei dos assírios. Vieram idumeus e mataram muitos de Judá, e pelas cidades campestres e ao meio-dia de Judá, o tamaram Betsamés, Ayalon, Gaderote, Soco, Tamanganzo, com as suas aldeias, estabeleceram-se nelas. O Senhor, pois tinha humilhado Judá por causa de Acaz, rei de Judá, porque tinha sido despojado de socorro, porque havia desprezado o Senhor. Fez o Senhor também vir contra ele a Telgtfazanazar, rei dos assírios, que também bateu e destruiu sem resistência alguma. Acaz, pois despojada a casa do Senhor e o palácio dos reis e dos príncipes, presenteou o rei dos assírios e todavia que não serviu de nada. Além disso ainda, no tempo da sua maior aflição, aumentou o desprezo contra o Senhor. O rei de Acaz por si mesmo imolou vítimas aos deuses de Damasco, como os autores das suas desgraças, e disse: Os deuses do rei da Síria dão socorro a estes, a quem fui e farei favoráveis com sacrifícios. Eles me assistirão, quando pelo contrário foram sua ruína e de todo Israel. Acaz, pois tendo tomado feito em pedaços todos os vasos da casa de Deus, fechou as portas do templo e mandou levar altares em si a todas as praças de Jerusalém. Levantou também altares em todas as cidades de Judá para oferecer incenso e provocou a ira do Senhor de seus pais. O resto das suas ações e todo o seu procedimento, desde o princípio até o fim, está escrito no livro dos reis de Judá e Israel. Acaz adormeceu com seus pais e enterraram na cidade de Jerusalém, mas não o puseram na jazigo dos reis de Israel, e em lugar dele reinou seu filho Ezequias. Ezequias, pois começou a reinar, tendo idade de 25 anos, e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor, conforme tudo que tinha feito Davi, seu pai. No primeiro ano, o mês do seu reinado, ele fez abrir as portas na casa do Senhor e as refez de novo. Fez também vir os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça do Oriente. Ele lhes disse:
Ouvi-me, levitas, purificai-vos, limpai a casa do Senhor Deus dos vossos pais, e tirai do santuário toda a imundície. Nossos pais pecaram e cometeram mal diante do nosso Senhor Deus, abandonando, apartaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e deram-lhe as costas. Fecharam as portas que havia sido no pórtico, que apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, não ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Assim, a ira do Senhor inflamou contra Judá e Jerusalém, e eles entregou a turbação e a ruína, e aos assovios como vós mesmos, e estáis vendo com os vossos olhos. Reparai que nossos pais pereceram a espada, que nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres foram levadas a cativas em perna de tão grande crime. Eu sou logo de aparecer que renove a aliança do Senhor Deus de Israel, ele apartará de cima de nós o furor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes. O Senhor escolheu-vos para estardes em sua presença e para servirdes, para lhe dares cultos e para queimardes incenso. Levantaram-se, pois, os levitas, dentre os descendentes de Caate, Maate, filho de Amassai, Jeel, filho de Azarias, e dos descendentes de Merari, Cis, filho de Abdis, Azarias, filho de Jalaleel, e dos descendentes de Gerson, Joá, filho de Zema, e Éden, filho de Joá, e dos descendentes de Elisafã, Samri e Jaiel, e dos descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias, e dos descendentes de Emã, Jaiel e Semei, dos descendentes de Iditum, Semeias e Osiel. Eles congregaram a seus irmãos e se purificaram, e entraram segundo a ordem do time de mandamento do Senhor para purificarem a casa de Deus. Tendo os sacerdotes entrado no templo do Senhor para o santificarem, tiraram para fora toda a imundície que achavam dentro do vestíbulo da casa do Senhor, ao qual tomaram os levitas e as levaram para a torrente de Cedron. Começaram a limpar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mesmo mês entraram no pórtico do templo do Senhor, e no espaço de 8 dias espiaram o templo. No dia 16º do mês acabaram o que tinham começado. Foram ao palácio do rei Ezequias e lhe disseram: Nós temos santificado toda a casa do Senhor, e o altar dos holocaustos, e os vossos vasos, e assim mesmo toda a proposição com todos os seus vasos e todas as alfaias do templo, que o rei a casa anda profanando no seu reino, depois prevaricou. Eis aí está tudo exposto diante do Senhor. O rei Ezequias, levantando-se de madrugada, convocou todos os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Todos ofereceram juntos 7 tesouros, 7 carneiros, 7 borregos, 7 bodes, pelo pecado, pelo reino, pelo santuário, por Judá, e disse aos sacerdotes descendentes de Arão que os oferecessem sobre o altar. Os sacerdotes, pois, imolaram os touros, tomaram o sangue de... Tomaram o sangue e o derramaram sobre o altar, imolaram também carneiros, e derramaram seu sangue sobre o altar, imolaram os bregos, derramaram seu sangue sobre o altar. Trouxeram diante do rei de toda a multidão os bodes pelo pecado e impuseram-no nas suas mãos. Os sacerdotes imolaram e derramaram seu sangue diante do altar para expiação do Israel, porque tinha mandado o rei que se oferecesse holocausto por todo Israel e pelo pecado. Estabeleceu também os levitas na casa do Senhor com tímbales e os saltérios e cítaras, e segundo o disposto o rei de Davi de Gaade, vidente, e de Natã, profeta, porque o Senhor assim tinha ordenado pelo ministério de seus profetas. Os levitas se puseram em pé todos os instrumentos de Davi, e os sacerdotes as trombetas. Mandou Ezequias que oferecessem holocausto sobre o altar. Quando se ofereciam os holocaustos, começaram eles a cantar louvores ao Senhor e a tocar as trombetas e a tanger os diversos instrumentos músicos que Davi, rei de Israel, tinha exposto. E quando todo o povo adorava cantores, os que tinham as trombetas cumpriram com seu ministério até que o holocausto se acabasse. Finda que foi a oblação, prostou-se o rei e todos os que estavam com ele e adoraram. E Ezequias e os senhores do corte mandaram aos levitas que cantassem louvores de Deus pelas palavras de Davi, do profeta Asaf, que eles louvaram com grande alegria, e postos de joelho o adoraram. E a isto ajuntou Ezequias ainda o seguinte: Vós enchestes as vossas mãos para o Senhor. Chegai-vos e oferecei vítimas a louvores na casa. Ofereceu, pois, toda a multidão de hóstias, louvores, holocaustos com um espírito cheio de devoção. E o número dos holocaustos que a multidão ofereceu foi este: 70 touros, 100 carneiros, 200 borregos. Consagraram também ao Senhor 600 bois, 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram poucos, e não podiam bastar para esfolar as vítimas dos holocaustos. E por isso os levitas, seus irmãos, os ajudaram a se acabar com os ministérios e se purificarem os prelados, porque os levitas se purificavam com menos cerimônias do que os sacerdotes. Foram, pois, muitos os holocaustos, as pães das sortes pacíficas e as libações dos holocaustos. Reestabeleceu-se o culto da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegrou por ele ter restituído o ministério do culto, porque ele quis que isso se fizesse de improviso.
Enviou também Ezequias por todo Israel e Judá e escreveu cartas aos de Efraim e Manassés para que viessem à presença do Senhor em Jerusalém e celebrassem a Páscoa do Senhor Deus de Israel. Tendo, pois, o conselho ao rei com os grandes e com todo o povo em Jerusalém, determinaram celebrar a Páscoa no segundo mês, porquanto não tinham podido celebrar no seu tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes que pudesse bastar, porque não se tinha ainda juntado o povo de Jerusalém. E tomou essa resolução o rei e todo o povo. Ordenaram que mandassem mensageiros por todo Israel, desde Bersabé até Dan, para que viessem e celebrassem a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não tinham celebrado como estava prescrito na lei. E partiram os correios com as cartas por mandado do rei e de seus grandes para Israel e Judá, conforme o rei tinha ordenado, publicando: Filhos de Israel, tornai para o Senhor Deus de Abraão e de Isaque e de Israel. Ele tornará para os restos os que escaparam da mão dos reis dos assírios. Não façai como vossos pais e irmãos, que se retiraram do Senhor Deus de seus pais, que os entregou à morte, como vós vedes. Não endureçai as vossas cervizes como vossos pais. Dai as mãos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Servi o Senhor Deus de vossos pais, se apartará de vós a ira do seu furor. Porque se vós voltardes para o Senhor, vossos irmãos e filhos acharão misericórdia diante do Senhor, diante de seus senhores, que os levaram de cativos, e eles se tornarão para esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e clemente, e não se apartará a vós o seu rosto, de que voltardes para ele. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui rapidinho. Iam, pois, os correios, toda a diligência da cidade em cidade, por toda a terra de Efraim, de Manassés até Zebulon, zombando estes deles, insultando-os com insolência. Todavia, alguns homens de Asséria, de Manassés e de Zabulon, estando pelo conselho, vieram a Jerusalém. Quanto, porém, Judá, a mão do Senhor foi neles, dando-lhes um só coração para cumprir a palavra do Senhor, conforme a ordem do rei e dos grandes. E ajuntaram-se muitos povos em Jerusalém para celebrar a solenidade dos ázimos do segundo mês. Levantando-se, destruíram os altares que haviam em Jerusalém. Derrubando tudo aquilo em que se queimava incenso aos ídolos, lançaram a torrente do Cedron. Imolaram a Páscoa no dia 14 do segundo mês. Os sacerdotes, os levitas, que enfim se tinham santificado, ofereceram os holocaustos na casa do Senhor. E se puseram na sua ordem conforme a ordenança da lei de Moisés. Homens de Deus, os sacerdotes recebiam da mão dos levitas o sangue que se havia de derramar. Por causa de um crescido número, não se tinha santificado, e por isso os levitas imolaram a Páscoa, porque aqueles não tinham vindo para santificar o Senhor. E ainda uma grande parte do povo de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zabulon, que se não tinha santificado, comeu a Páscoa segundo o que está escrito. Mas Ezequias fez oração por eles, dizendo: O Senhor que é bom será propício para todos que buscam de todo o seu coração o Senhor Deus de seus pais. Ele não se imputará falta, ele lhes não imputará falta de não estarem bem purificados. Ouviu o Senhor e se mostrou favorável ao povo. Os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a solenidade dos ázimos por 7 dias, com grande júbilo, louvando todos os dias ao Senhor. E os levitas também, os sacerdotes, tocando os instrumentos que correspondiam a seu ofício. Falou Ezequias ao coração de todos os levitas, que tinham boa inteligência nas coisas do Senhor, e comeram 7 dias da solenidade, imolando vítimas pacíficas e louvando o Senhor Deus de seus pais. Conveio toda a multidão que celebrasse ainda outros 7 dias, porque eles também fizeram com um grande contentamento. Porque Ezequias, o rei de Judá, tinha dado à multidão 1.000 touros, 7.000 ovelhas, os grandes deram ao povo 1.000 touros, 10.000 ovelhas. E assim um grande número de sacerdotes se purificou, e todo o povo de Judá, assim os sacerdotes e os levitas, como toda a multidão que viera de Israel, se banhou de alegria. E os mesmos prosélitos das terras de Israel e os que habitavam em Judá. Fez-se uma grande solenidade em Jerusalém, qual não havia havido naquela cidade desde o tempo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel.
Enfim, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo, e a sua voz foi ouvida, a sua oração chegou até a santa morada do céu. Feita essas coisas segundo o rito, todos os israelitas que se achavam na cidade de Judá saíram e despedaçaram as estátuas e talaram os bosques, demoliram os altos e destruíram os altares, não só em toda a terra de Judá e de Benjamim, senão também a de Efraim e Manassés, até os destruírem de todo. E voltaram os filhos de Israel para suas seções, para suas cidades. Mas Ezequias estabeleceu as classes dos sacerdotes e os levitas segundo as divisões, cada um no seu próprio ofício, a saber, tanto os sacerdotes como os levitas para os holocaustos pacíficos, para servirem e louvarem a Deus e cantarem às portas do arraial do Senhor. A parte que contribuía ao rei era da sua própria fazenda se oferecesse o holocausto perpétuo da manhã e da tarde. Também dos sábados e das calendas, mais festas solenes, como está escrito na lei de Moisés. Mandou também o povo que morava em Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas as suas porções para poderem aplicar os cumprimentos da lei do Senhor. O que, tendo chegado aos ouvidos do povo, os filhos de Israel ofereceram muitas primícias de trigo, de vinho, de azeite e de mel, e ofereceram dízimo tudo o que a terra produz. Os filhos de Israel, de Judá, que moravam na cidade de Judá, ofereceram também dízimo dos bois, das ovelhas, das coisas santificadas que tinham prometido em volta ao Senhor seu Deus. Levando tudo, fizeram grandes montões. Começaram a recolher os primeiros montes no terceiro mês e o acabaram no sétimo. E tendo entrado Ezequias e os grandes da sua corte e viram os montões, louvaram ao Senhor e ao povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas por que estavam montes assim expostos. E o sumo sacerdote Azarias, da linhagem de Sadoc, respondeu dizendo: Desde que começaram a oferecer primícias na casa do Senhor, temos nós comido e nos fartado delas. E tem sobejado muito, porque o Senhor abençoou o seu povo. E das obras é esta grande abastança que vês. Mandou, pois, Ezequias que se aprontassem celeiros na casa do Senhor. E que, tendo-se feito, recolheram dentro fielmente assim as primícias, como os dízimos e tudo o que haviam oferecido em volta. Disso foi feito o superintendente, o levita Conenias, Semei seu irmão, em segundo lugar. Depois deste, Jael, Zacarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eiléu, Gemaquias e Maate, Bananias foram subordinados debaixo da autoridade de Conenias e de Semei, seus irmãos, por ordem do rei Ezequias e de Azarias, pontífice da casa do Senhor Deus, aos quais competia tudo. O levita Coré, porém, filho de Gelma e guarda da porta oriental, estava encarregado dos dons que voluntariamente se ofereciam ao Senhor das primícias e das coisas consagradas ao Santo dos Santos. Debaixo da sua inspeção estavam Éden, Benjamim, Josué, Semeias e Amárias, sequenas da cidade dos sacerdotes, para distribuírem fielmente aos seus irmãos porções, tanto pequenas como as grandes, compreendidos até os meninos que entravam no templo do Senhor, de tudo aquilo que era conducente diariamente para todos os ministérios e ofícios, segundo as suas distribuições, aos sacerdotes por famílias e aos levitas dos 20 anos para cima, pelas suas classes e turmas, 18 e turmas. E a toda a multidão, tantas mulheres quanto seus filhos de um sexo e outro, e davam fielmente alimentos daquelas coisas que tinham sido oferecidas. Também dos filhos de Arão estavam dispostos pelos campos e pelos arrabaldes de cada cidade, homens que distribuíssem as porções a todo o sexo masculino e que eram os sacerdotes e levitas. Cumpriu Ezequias tudo o que temos dito em todo o reino de Judá e fez o que era bom e reto e verdadeiro na presença do Senhor Deus. Em tudo que é concernente ao serviço da casa do Senhor, segundo a lei das cerimônias, com vontade de buscar o Senhor Deus de todo o seu coração, e ele fez e foi bem sucedido. Depois de executadas essas coisas, e como fielmente ficara referido, veio a Senaqueribe, rei dos assírios, e tendo entrado nas terras de Judá, pôs cerco a cidade fortificadas com o desígnio a conquistar. O que vendo Ezequias isto é, que Senaqueribe tinha vindo, que todo o ímpeto da guerra se dirigia contra Jerusalém, teve conselho com os grandes e com os mais valentes oficiais sobre os que se transpassem nas nascenças das fontes que havia fora da cidade. Sendo todo deste aparecer, juntou muita gente, taparam todas as fontes, o regato que corria pelo meio da terra, dizendo: Não aconteça que venham os reis dos assírios e se achem abundância de água. Reparou também, esmerando-se muito, todos os muros que achavam desmantelados, e fez em cima torres outros muros por fora. Reedificou o forte de Melo na cidade de Davi. Mandou que se fizessem armas e escudos de todo gênero. Nomeou oficiais que se comandassem o exército e, juntando-se todos na praça da porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo: Sede homens de valor, alentai-vos, não temai,
não temais, nem vos dê aos reis dos assírios e nem toda a multidão que o acompanha, porque muito mais estão conosco do que estão com ele, porque com ele está um braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus, que é o nosso auxiliador e que peleja por nós. E o povo cobrou ânimo com essas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois que essas coisas sucederam, Senaqueribe, rei dos assírios, convidou seus mensageiros a Jerusalém, porque dele, com todo o exército, estava sitiando Laques, dizendo a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo que havia na cidade: Eis aqui o que manda dizer Senaqueribe, rei dos assírios: em quem estáis vós confiados para vos deixares estar cercados em Jerusalém? Porventura, Ezequias vos engana para vos fazer morrer a fome e a sede, afirmando que o Senhor vosso Deus vos livrará da mão do rei dos assírios? Não é, pois, este Ezequias que destruiu os seus altos e os seus altares, e o que ordenou em Judá e em Jerusalém, dizendo: diante de um só altar vós adorareis e no mesmo queimarais incenso? Ignorais acaso o que tens feito eu e meus pais a todos os povos da terra? Porventura tiveram poder dos deuses, das nações em que todas as terras para livrar os seus países da minha mão? Qual é de todos os deuses das nações aos quais os meus antepassados devastaram, que tivesse força para tirar das minhas mãos o seu povo, de sorte que possa também o vosso Deus livrar-nos de um tal poder? Não vos engane logo, Ezequias, nem zombe de vós por uma vã persuasão, nem lhe deis crédito, porque se nenhum dos deuses de todas as nações e de todos os reinos pode livrar o seu povo da minha mão e nem da dos meus pais, logo, consequentemente, o vosso Deus não poderá te livrar da minha mão. Outras muitas coisas disseram ainda os mensageiros de Senaqueribe contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. Ele escreveu também cartas cheias de blasfêmias contra o Senhor Deus de Israel e disse contra ele: assim como os deuses das outras nações não puderam livrar o seu povo da minha mão, assim também o Deus Ezequias não poderá livrar o seu povo desse poder. E além disso, a alta voz falava em língua judaica ao povo que estava sobre as muralhas de Jerusalém para os atemorizar e para senhorar da cidade. Para a cidade de Jerusalém. E falou contra o Deus de Jerusalém, bem contra todos os deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Fizeram, pois, oração o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, contra esta blasfêmia, e levantaram um grito até o céu. O Senhor mandou um anjo que matou todo homem forte, guerreiro, general do exército do rei dos assírios, e Senaqueribe se recolheu com ignomínia ao seu país. Tendo entrado no templo de Deus, aos filhos que tinham saído das suas entranhas, o mataram à espada. E o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei dos assírios, e da mão de todos que lhes deu paz nos contornos. Muitos traziam a Jerusalém vítimas e oferendas ao Senhor, presentes a Ezequias e ao rei de Judá, o qual depois disso foi engrandecido entre todas as nações. Neste tempo adoeceu Ezequias mortalmente e fez a sua oração ao Senhor. E ele ouviu e lhe deu um sinal, mas não correspondeu aos benefícios que tinha recebido, porque o seu coração se levou. A ira do Senhor acendeu contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Mas depois, por ter ele se elevado seu coração, ele se humilhou tanto ele como os habitantes de Jerusalém, e por isso não veio sobre eles a ira do Senhor durante a vida de Ezequias. Ezequias, porém, foi rico e de grande fama, juntou para si tesouros de prata, de ouro e de pedraria preciosa, de aromas, de todas as castas de armas, vasos de grande preço. Teve também grandes celeiros de trigos, vinhos, de azeite, cavalarias, para todas as castas de animais, currais para os gados, e seu pai Ezequias tinha demolido, e levantou altares a Baal, plantou bosques, adorou milícias ao céu e lhe deu culto. Edificou também altares na casa do Senhor, no qual se tinha dito: meu nome estará eternamente em Jerusalém. Ele os edificou à honra de todo o exército celestial e nos 2 átrios da casa do Senhor. Fez também passar seus filhos pelo fogo no vale do Ben-Enom. Observava os sonhos, seguia os agouros, dava-se às artes mágicas, tinha consigo mágicos e encantadores. Cometeu muitos males diante do Senhor para o irritar. Pôs também um ídolo e uma estátua fundida na casa do Senhor, da qual Deus falou a Davi e a seu filho Salomão, dizendo: nesta casa e em Jerusalém, a qual eu escolhi entre todas as tribos, eu estabelecerei o meu nome para sempre, e não farei mais sair a Israel da terra que dei a seus pais, contanto que eles procurem cumprir o que tenho lhe mandado, e toda a lei, as cerimônias e os preceitos por intervenção de Moisés. Manassés seduziu a Judá e os habitantes de Jerusalém para fazerem maiores males do que todas as nações que o Senhor tinha destruído em presença dos filhos de Israel. E o Senhor lhe falou a ele, ao seu povo, e não quiseram ouvir. Por isso
Fez vir Deus sobre eles os príncipes do exército, o rei dos assírios, e estes te aprisionaram a Manassés e os levaram para a Babilônia, preso com candeias e grilhões. E depois que se viu reduzido a um grande aperto, orou ao Senhor seu Deus e fez uma grande penitência diante de Deus dos seus pais. Suplicou e rogou fervorosamente. O Senhor ouviu a sua deprecação e tornou a trazer a Jerusalém o seu reino, e Manassés reconheceu que o Senhor era mesmo o seu Deus. Depois disso, fez edificar o muro que está fora da cidade de Davi, ao ocidente de Geós no vale, desde a entrada da porta dos peixes até a roda de Ofel, e levantou-o muito. Pôs oficiais de exército em todas as cidades fortes de Judá, tirou a causa do Senhor, os deuses estranhos, o ídolo, os altares que tinha mandado levantar ao monte da casa do Senhor em Jerusalém, e fez lançar tudo fora da cidade. Restituiu também o altar do Senhor e imolou sobre as vítimas hóstias pacíficas e de ação de graças. Ordenou a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. Contudo, ainda o povo imolava nos altos ao Senhor seu Deus. O resto dos feitos de Manassés e a oração ele fez ao seu Deus. As palavras dos profetas que lhe falaram na parte do Senhor Deus de Israel e se encerram nos livros dos reis de Israel. A oração também que ele fez e como foi ouvido, e todos os seus pecados e desprezos, os lugares também em que fez edificar os altos, em que fez plantar os bosques e as estátuas antes de fazer penitência, se acha tudo escrito no livro de Osai. Adormeceu Manassés com seus pais e foi sepultado em sua casa, e em seu lugar reinou Amon, seu filho. Tinha Amon 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o mal na presença do Senhor, como tinha feito seu pai Manassés. Sacrificou, serviu a todos os ídolos que Manassés mandara fabricar. E não respeitou a face do Senhor como seu pai Manassés tinha respeitado, mas cometeu muito maior delito. Tendo-se conjurado contra ele e seus servos, o mataram em sua casa. Mas o resto do povo, depois de terem dado morte aos matadores de Amon, constituíram a Josias, seu filho, em lugar dele. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Gente, era criança. Esse povo fazia... Não tinha como dar problema mesmo, não. Tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E fez o que era reto na presença do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai. Tá vendo? Uma criança deu mais conta, né, pelo jeito. Não declinou nem para a direita nem para a esquerda. Desde o 8º ano de seu reinado, sendo ainda muito moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 10º ano, depois de começar a reinar, purificou a Judá e Jerusalém dos altos dos bosques e das estátuas de fundição e da escultura. Destruíram na sua presença os altares de Baal, quebraram os ídolos que se tinham colocado em cima, mandou cortar os bosques e fazer em pedaços os ídolos, ordenou que os pedaços fossem lançados sobre as sepulturas daqueles que tinham tido costume de lhe oferecer vítimas. Além disso, queimou os ossos dos sacerdotes sobre os altares dos ídolos e expurgou Judá e Jerusalém. E até nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão e Neftalim destruiu tudo isso. Depois que destruiu os altares e os bosques, os fez em pedaços os ídolos, arrasou todos os templos por toda a terra de Israel e voltou para Jerusalém. Assim, no ano 18º do seu reinado, depois de purificada a terra e o templo do Senhor, mandou a Safã, seu filho de Ezelias, e Maacias, governador da cidade, a Joá, filho de Joaca, seu cronista mor, que repassasse na casa do Senhor seu Deus. Que era pra eu anotar aqui agora que eu ia ver, né? Não sei. Vieram eles ter como sumo sacerdote Osias, e depois de que recebido dele o dinheiro se tinha trazido da casa do Senhor, e que os levitas e os porteiros tinham cobrado de Manassés e de Efraim, e de tudo que tinha ficado em Israel, mas também de todo Judá e Benjamim, dos moradores de Jerusalém, o entregaram nas mãos dos que eram superintendentes e oficiais que trabalhavam na casa do Senhor para restabelecerem o templo e para repararem todas as suas ruínas. E estes deram aos artífices e aos canteiros para comprarem as pedras de cantares e as madeiras para o emadeiramento do edifício, para os sobrados das casas os reis de Judá tinham destruído. Eles fizeram tudo fielmente. E os superintendentes dos oficiais eram de Aate, Abidias, da linhagem de Merari, Zacarias e Mossolão, da linhagem de Caate, e os quais diligenciavam a presa da obra. Todos os levitas sabiam tocar instrumentos, mas sobre os que carregavam os pesos para diversos usos eram inspetores, escrivães, juízes, porteiros da ordem dos levitas. Quando, porém, se transportava o dinheiro que se tinha levado ao templo, o pontífice Osias achou um livro da lei do Senhor dado pelas suas mãos de Moisés. Ele disse ao secretário Safã: eu achei o livro da lei na casa do Senhor, e entregou-lo. Mas Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: tudo que tu mandaste aos teus servos, executa fielmente. Eles recolheram a prata que se achou na casa do Senhor, e ele se deu aos prefeitos dos artífices e dos que trabalharam em diversos místeres.
Além disso, Pontífice Osias se entregou a este livro. E como ele lesse diante do rei, este ouviu essas palavras da lei e rasgou seus vestidos. Ordenou a Osias e a Aicão, filho de Saf, e de Abdão, filho de Mique, ao secretário Safã, a Assá, servo do rei, dizendo: Ide, rogai ao Senhor por mim pelas relíquias de Israel, de Judá, acerca de todas as palavras desse livro que se achou, porque está a ponto de cair sobre nós a grande ira do Senhor, porque os nossos pais não guardam as palavras do Senhor, cumprindo tudo que está escrito nesse livro. Foi depois Osias, os que tinham sido enviados juntamente pelo rei a consultar a profetisa, ou da mulher de Selum, filho de Tecoate, filho de Harsa, guarda os vestidos, ao qual habitava em Jerusalém na segunda. Eles lhes disseram as palavras que referimos acima. Olda lhes respondeu: Eis aqui o que diz o Senhor Deus de Israel. Dizem ao homem que cá vos mandou. Isso disse o Senhor: Eu estou para fazer cair sobre este lugar e sobre os seus habitantes os males e todas as maldições que estão escritas nesse livro, que foi diante do rei de Judá, porque eles me abandonaram, me ofereceram sacrifícios aos deuses estranhos, provocando minha ira por todas as obras das suas mãos. Por isso, o meu furor se derramará sobre este lugar e não se aplacará. Quanto ao rei de Judá, que nos enviou para implorardes a misericórdia do Senhor, assim lhes direis: Eis aqui o que diz o Senhor Deus de Israel, porque tu ouvistes as palavras do livro, e se enterneceu teu coração e te humilhaste diante de Deus por causa dos males que foram contaminados contra este lugar, e os habitantes de Jerusalém, e porque temendo o meu rosto, rasgaste os seus vestidos e choraste diante de mim. Eu também te ouvi, diz o Senhor, por isso eu te juntarei com teus pais, e será posto em paz no teu sepulcro. Os teus olhos não verão todos os males que eu estou para mandar sobre este lugar e sobre os seus moradores. Eles, pois, vieram referir ao rei tudo o que a profetisa lhes tinha dito. E o rei, depois de convocados todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, subiu à casa do Senhor e juntamente com ele todos os homens de Judá e os anciãos de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o mais pequeno até o maior. Ouvindo eles na casa do Senhor, leu o rei de todas as palavras do livro. E posto em pé diante seu tribunal, fez o concerto do Senhor que caminharia após ele, que guardaria o seu coração e toda a sua alma se cumpriria tudo que estava escrito naquele livro, que acabava de ler. Fez prestar juramento sobre isso a todos os que tinham achado da tribo de Jerusalém e na tribo de Benjamim. E os moradores de Jerusalém o cumpriram conforme o pacto do Senhor Deus teus pais. Tirou, pois, Josias todas as abominações de todas as terras dos filhos de Israel, e obrigou todos os que restavam em Israel a servir o Senhor seu Deus. E quando ele viveu, não se separaram do Senhor Deus de teus pais. Depois celebrou Josias em Jerusalém a Páscoa do Senhor, a qual foi imolada no 14º dia do primeiro mês, a servirem na casa do Senhor. E os levitas, por cujas instruções de Israel haviam santificado para o Senhor, disse: Ponde a arca no santuário do templo que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel, porque vós não tornareis a carregar mais com ela. Agora, porém, servi ao Senhor vosso Deus e ao povo de Israel. Preparai-vos pelas vossas casas e pelas vossas famílias, segundo a distribuição de cada um de vós, assim como ordenou Davi, rei de Israel, e assim escreveu Salomão, seu filho. Ministrai no santuário, segundo a distribuição das famílias, umas turmas levíticas, e depois de santificados, imolai a Páscoa. Disponde também, vossos irmãos, para que possam celebrar segundo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Deu, além disso, Josias a todo o povo que se tinha juntado na solenidade da Páscoa, cordeiros, cabritos dos rebanhos e o resto do seu gado, até 30.003 bois. Tudo isso da fazenda do rei. Os seus oficiais também ofereceram o que tinham prometido voluntariamente, tanto ao povo como aos sacerdotes dos levitas. Mas Osias e Zacarias e Jael, os príncipes da casa do Senhor, deram aos sacerdotes para celebrar a Páscoa 2.600 rédeas de gado miúdo e 300 bois. Conenias, porém, Semeias, Natanael e seus irmãos, como também Asabias, Jegiel e Josabade, chefes dos levitas, deram aos outros levitas para celebrarem a Páscoa 5.000 rezes miúdas e 500 bois. Preparou-se tudo com a função e puseram-se os sacerdotes na sua ordem. Também os levitas divididos por turmas, segundo o mandado do rei. Imolou-se, pois a Páscoa, e os sacerdotes com as suas mãos derramaram sangue, os levitas esfolaram holocaustos, e se separaram para os distribuírem pelas casas das famílias de cada um, para os oferecerem ao Senhor, conforme que está escrito no livro de Moisés. O mesmo fizeram a eles aos bois. Depois passaram a Páscoa sobre o lume, como está escrito na lei, mas as hóstias pacíficas eles cozeram em marmitas e caldeirões e panelas, e as distribuíram prontamente a todo o povo. E depois as prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes estiveram ocupados até a noite na oblação dos holocaustos e das banhas, pelo que os levitas prepararam a comer para si e para os sacerdotes, filhos de Araão, no último lugar. Os cantores, filhos de Asaf, também estavam na sua ordem, conforme o mandamento de Davi, de Asaf, de Emã e de Indum, os profetas do rei. Os porteiros, porém, guardavam também cuidadosamente
todas as portas, sem se apartar em um só momento do seu ministério. Por conta também que os levitas, seus irmãos, se prepararam a comer. Portanto, todo o culto do Senhor foi cumprido conforme o rito naquele dia, celebrando-se a Páscoa e oferecendo-se os holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. Os filhos de Israel, que ali se acharam naquele tempo, celebraram a Páscoa, a solenidade dos ázimos, por 7 dias. Não houve Páscoa semelhante a esta em Israel durante o tempo do profeta Samuel. Entre os reis de Israel não houve nenhum que fizesse Páscoa como a que fez Josias com os sacerdotes e com os levitas, e com o povo de Judá, e com tudo que se achou de Israel e com os habitantes de Jerusalém. Foi celebrada essa Páscoa no ano 18º do reinado de Josias. Depois que Josias reparou o templo, foi Necal, rei do Egito, fazer guerra em Carcamés, junto ao Eufrates. Josias marchou ao seu encontro, mas aquele príncipe, mandando-lhe mensageiros, disse-lhe: Por que te embaraças tu comigo, rei de Judá? Não venho contra ti hoje, mas vou fazer guerra contra outra nação, contra a qual me mandou Deus que marchasse a toda diligência. Cessa, pois, de te opores aos desígnios de Deus, o qual é comigo, e não suceda que ele te mate. Não quis Josias tornar atrás, mas preparou-se para combater, e não esteve, pelo que Necal disse da parte de Deus, mas marchou por diante para lhe dar batalha no campo de Magedo. Ali, sendo ferido pelos flecheiros, disse para os seus criados: Tirai-me da peleja, porque eu estou muito ferido. Eles o passaram de um coche para outro coche, que o seguia de reserva, segundo o costume dos reis, e o trouxeram para Jerusalém, e morreu, sendo sepultado no mausoléu de seus pais, e todo Judá e Jerusalém o prantearam. Muito particularmente, Jeremias, cujas lamentações de Josias cantam até este tempo todos os músicos e músicas, conforme que ficou em Israel como rei. Elas acharam escritas entre as lamentações o resto das ações de Josias e suas obras, conforme o que ordena a lei do Senhor, e as suas façanhas, tanto as primeiras como as últimas, estão nos livros de Judá e de Israel. Pegou logo o povo da terra em Joacás, filho de Josias, e o aclamou rei em Jerusalém em lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 3 meses. Porque o rei do Egito, tendo vindo de Jerusalém, o depôs, condenou à terra a contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E, em lugar de Joacás, constituiu a Eliaquim, seu irmão, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Mudou-lhe o nome em Joaquim, pegou no mesmo Joacás e o levou consigo para o Egito. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 12 em Jerusalém. Mas ele fez o mal diante do Senhor Deus. Contra este marchou Nabucodonosor, rei dos Cadeus, e carregado de cadeias o levou para a Babilônia. Transportou também para a cidade o vaso do Senhor e o pôs em seu templo. E o resto das ações de Joaquim, todas as suas abominações que ele cometeu e que achou nele, se contém no livro dos reis de Judá e Israel. Em seu lugar, porém, reinou seu filho Joaquim. Joaquim tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. E fez ele o mal na presença do Senhor. Gente, eram crianças, cara. Que os caras começavam a reinar. Não tinha nem lógica de querer que os caras fizessem as coisas certas muito fácil. E uns faziam, né? Tendo decorrido o espaço de 1 ano, mandou o rei Nabucodonosor tropas e conduziram a Babilônia, levando juntamente os mais preciosos vasos da casa do Senhor. E ele, em lugar de Joaquim, constituiu o rei sobre Judá, sobre Jerusalém, e Sedecias, seu tio paterno. Sedecias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o mal diante dos olhos do Senhor, e não teve respeito à pessoa do profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Sublevou também contra si o Nabucodonosor, a quem tinha dado juramento de fidelidade em nome de Deus. Ele endureceu a cerviz e o seu coração para não voltar para o Senhor Deus de Israel. E até também todos os princípios do sacerdote e o povo se entregaram a todas as abominações gentílicas e profanaram a casa do Senhor, que tinha santificado para si em Jerusalém. Mas o Senhor Deus dos seus pais lhe dirigia frequentemente a sua palavra por meio dos seus mensageiros, levantando-se de noite, admoestando-se todos os dias, porque queria perdoar a seu povo e sua casa. Mas eles zombavam dos mensageiros de Deus e desprezavam suas palavras, mofavam dos seus profetas, até o furor do Senhor, do furor do Senhor se levantou contra o seu povo, e não houve remédio algum, porque fez vir contra ele o rei dos caldeus, e degolou seus filhos na casa do santuário, não tendo piedade nem moço, nem da donzela, nem do velho, nem do decrépito, mas Deus lhe entregou todos nas suas mãos. Transladou também para a Babilônia todos os vasos da casa do Senhor, e assim como os grandes e os pequenos, os tesouros do templo e os do rei e dos príncipes. Os inimigos queimaram a casa do Senhor, a casa de Deus, e arruinaram os muros de Jerusalém. Puseram fogo a todas as torres e destruíram tudo que havia de precioso. Se algum tinha escapado
se algum tinha escapado da espada, esse levado à Babilônia foi ser escravo do rei e de seus filhos, até que teve o império do rei dos persas, que se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada por boca de Jeremias, e a terra celebrou os seus sábados, porque duramente todo o tempo da sua desolação, ele esteve num sábado continuado até que se completarem 70 dias. Mas no primeiro ano de Ciro, rei dos persas, para se cumprirem as palavras que o Senhor tinha dito por boca de Jeremias, tocou o Senhor o coração do Ciro, rei dos persas, o qual mandou publicar por todo o reino e ainda expedir patentes, dizendo: Eis aqui o que o Senhor que diz Ciro, rei dos persas. O Senhor Deus pôs nas minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me mandou também que lhe fizesse uma casa em Jerusalém, que é na Judeia. Qual dentre vós acha de ser todo o seu povo? O Senhor Deus deseja com ele, vá-se.